As Escrituras revelam um mistério desconcertante. Satanás, o adversário rebelde, tem acesso à presença divina e pode apresentar desafios diretamente a Deus. O livro de Jó registra este fenômeno peculiar quando o adversário comparece entre os filhos de Deus numa assembleia celestial. Zacarias testemunhou cena similar com Satanás, acusando o sumo sacerdote Josué. Jesus revelou que o adversário pediu para cirandar Pedro como trigo, uma negociação celestial com consequências reais. Estas cenas geram perguntas perturbadoras. Por que Deus permite tais confrontos? Seria insegurança divina sobre a lealdade de seus servos? Necessitaria o Altíssimo de provas para validar sua avaliação do caráter humano? A resposta revela um propósito mais profundo. O que parece fraqueza divina é força suprema. O que aparenta crueldade celestial é amor infinito, operando em dimensões além da compreensão humana. Cada provação tem propósito. Cada desafio serve a um plano maior. Cada aparente vitória das trevas torna-se oportunidade para a maior manifestação da luz. Esta é a história por trás da história, o drama cósmico nos bastidores da experiência humana, onde a sabedoria divina transforma até mesmo a rebelião do adversário em instrumento de sua glória eterna. Houve um tempo, nas eras antes do tempo, quando aquele que hoje conhecemos como Satanás caminhava em santidade pelos átrios do Altíssimo. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz, o filho da alva. Não era um anjo comum, mas o querubim ungido, o sinete da perfeição divina. Eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, declara o profeta Ezequiel, revelando a glória original desta criatura magnífica, coberto de pedras preciosas, sardônia, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Ele refletia a beleza multifacetada do próprio Criador. Seus tamborins e pífaros foram preparados no dia de sua criação, indicando sua função especial na adoração celestial. Lúcifer não era apenas belo, era sábio. Sua inteligência superava a de todas as outras criaturas e sua posição o colocava no próprio Monte Santo de Deus. Ele andava no meio das pedras afogueadas, tendo acesso aos segredos mais íntimos da divindade. Era o guardião ungido, o protetor da glória divina. Imagine a magnificência, um ser de luz pura, criado para refletir a glória do Altíssimo, dotado de sabedoria incomparável e beleza indescritível. Ele conhecia os mistérios da criação, participava dos conselhos divinos e sua música ecoava pelos corredores da eternidade. Mas em seu coração, uma semente terrível começou a germinar. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! O lamento do profeta Isaías ecoa através dos séculos, descrevendo a queda mais trágica da história. O que transformou o portador da luz no príncipe das trevas? Orgulho, o pecado original que precedeu todos os outros. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. A beleza que deveria glorificar o Criador tornou-se motivo de exaltação própria. A sabedoria que deveria servir ao Altíssimo foi pervertida em ambição desmedida. 5 declarações de rebelião brotaram do coração de Lúcifer. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Cada eu era um punhal cravado no coração da ordem divina. Cada declaração, uma negação da soberania do Criador. O querubim ungido não queria mais servir, queria ser servido. Não queria mais refletir a glória divina, queria possuí-la. A guerra que se seguiu abalou os fundamentos do céu. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos.
Não foi uma luta física, mas um conflito de vontades, uma batalha entre a submissão amorosa e a rebelião orgulhosa. O resultado foi inevitável. Não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Jesus, em sua onisciência divina, testemunhou este momento. Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Assim nasceu o adversário. O portador da luz tornou-se o príncipe das trevas. O querubim ungido transformou-se no acusador dos irmãos. A criatura mais bela do universo converteu-se no ser mais horrendo da existência. Mas aqui surge uma pergunta perturbadora. Por que Deus permite a existência continuada de Satanás? Por que não o destruiu imediatamente após sua rebelião? A resposta mergulha nas profundezas da sabedoria divina. Deus, em sua soberania absoluta, tem o poder de transformar até mesmo o mal em instrumento de seus propósitos eternos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, declara o apóstolo Paulo. Satanás, mesmo em sua rebelião, permanece sob o controle absoluto do Altíssimo. Ele não pode fazer nada além do que Deus permite. Sua malícia é real, mas sua liberdade é limitada. Como um cão feroz numa corrente, ele pode rosnar e ameaçar, mas não pode ir além dos limites estabelecidos pelo mestre. O adversário tornou-se involuntariamente um instrumento de refinamento. Assim como o ourives usa o fogo para purificar o ouro, Deus usa as provações permitidas por Satanás para purificar seus filhos, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Mais profundamente ainda, a existência de Satanás serve para demonstrar a multiforme sabedoria de Deus diante de toda a criação. Através dos conflitos espirituais, tanto anjos quanto homens podem contemplar aspectos da natureza divina que de outra forma permaneceriam ocultos. A misericórdia brilha mais intensamente contra o pano de fundo da justiça. A graça revela sua magnificência quando contrastada com o julgamento merecido. O grande salão celestial resplandecia com a glória do Altíssimo quando os filhos de Deus se reuniram para a Assembleia Divina. Um por um, os seres celestiais se apresentavam diante do trono eterno. Serafins cantavam, Santo, 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 enquanto querubins guardavam a majestade divina com reverência absoluta. E então, entre os seres de luz, uma figura sombria se aproximou. Satanás, o adversário, caminhava com a confiança de quem ainda possuía direitos não revogados. Sua presença causou um silêncio momentâneo nos coros angelicais, mas não surpresa. Ele havia comparecido antes e compareceria novamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. As palavras do livro de Jó revelam uma verdade perturbadora. O adversário mantinha acesso ao trono da santidade. Como isso era possível? Como aquele que se rebelou contra o Criador ainda podia comparecer diante de sua face? A resposta reside na natureza da justiça divina. Deus não age por capricho ou emoção, mas segundo princípios eternos de justiça e verdade. Mesmo em sua ira contra o pecado, ele mantém a ordem legal do universo. Satanás, apesar de sua queda, ainda era tecnicamente um filho de Deus, uma criatura divina, embora rebelde. Além disso, sua função como acusador parecia ter sanção divina. Em Zacarias, vemos Satanás à direita de Josué para se lhe opor, uma posição legal de acusação no tribunal celestial. No Apocalipse, ele é chamado de o acusador de nossos irmãos, que diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Este acesso não era privilégio, mas função. Assim como um promotor público tem direito de comparecer ao tribunal para apresentar acusações, Satanás mantinha o direito de apresentar suas alegações diante do juiz supremo. Mas por que Deus permitia tais confrontos?
Por que o Altíssimo, que poderia silenciar o adversário com uma palavra, escolhia ouvir suas acusações? A resposta revela a profundidade da sabedoria divina. Cada confronto era uma oportunidade de demonstração, não apenas do caráter humano, mas da própria natureza de Deus. Quando Satanás acusava, Deus podia defender. Quando o adversário duvidava da sinceridade da fé humana, o Altíssimo podia prová-la. Quando as trevas desafiavam a luz podia brilhar com intensidade ainda maior. Deus não temia os desafios de Satanás porque conhecia o fim desde o princípio. Cada acusação seria uma oportunidade de vindicação. Cada dúvida lançada sobre seus servos seria uma chance de demonstrar a realidade da fé genuína. Vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, adverte Pedro. Mas esta advertência vem acompanhada de uma promessa, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A pedagogia divina opera através do conflito. Assim como um professor permite que estudantes sejam testados para demonstrar seu conhecimento, Deus permite que seus filhos sejam provados para revelar a autenticidade de sua fé. O profeta Zacarias teve uma visão extraordinária do tribunal celestial e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. A cena é juridicamente precisa. Josué, representando o povo de Deus, estava vestido de vestes sujas, símbolo do pecado e da impureza. Satanás ocupava a posição tradicional do acusador, à direita do réu. O anjo do Senhor, uma teofania do próprio Cristo, presidia como juiz. E disse o Senhor a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? A repreensão foi seguida de ação redentora. As vestes sujas foram removidas, e Josué foi vestido de vestes puras. A acusação de Satanás foi não apenas rejeitada, mas transformada em oportunidade de demonstração da graça divina. Este padrão se repetiria através da história. Cada acusação do adversário seria uma oportunidade para Deus demonstrar sua misericórdia. Cada desafio às suas promessas seria uma chance de provar sua fidelidade. O tribunal celestial não era um lugar de condenação arbitrária, mas de justiça perfeita. E nesta justiça, a misericórdia encontraria seu caminho através da cruz do Calvário. Observaste tu a meu servo Jó? A voz do Eterno ecoou pelos átrios celestiais, carregada de orgulho paternal. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e que se desvia do mal. Satanás, com seu olhar penetrante e calculista, respondeu com um desdém que cortava como lâmina afiada: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. O desafio estava lançado. O adversário questionava não apenas a integridade de Jó, mas a própria natureza da adoração humana. Seria a fé de Jó genuína ou meramente interesseira? Amava ele a Deus por quem Deus era, ou apenas pelas bênçãos que recebia? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Anjos prenderam a respiração. A própria eternidade parecia aguardar a resposta divina. Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Com essas palavras, Deus aceitou o desafio, não por dúvida sobre Jó, mas por confiança absoluta em seu caráter. O Altíssimo conhecia o coração de seu servo melhor que o próprio servo conhecia a si mesmo. O que se seguiu foi uma tragédia de proporções épicas. Em um único dia, Jó perdeu seus rebanhos, seus servos e seus 10 filhos.
A riqueza acumulada em décadas desapareceu como fumaça. A alegria familiar foi substituída por luto indescritível. Mas quando as cinzas assentaram e o silêncio da devastação envolveu sua alma, Jó fez algo que surpreendeu até mesmo os anjos. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás havia perdido a primeira rodada, mas não desistiu. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A segunda prova foi ainda mais severa. Feridas malignas cobriram Jó da planta dos pés ao alto da cabeça. Sua própria esposa, quebrada pela dor, o aconselhou: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó permaneceu firme. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal? Através de capítulos de questionamento, dor e busca por respostas, Jó manteve sua integridade. Mesmo quando não compreendia os caminhos de Deus, mesmo quando seus amigos o acusavam, mesmo quando sua própria alma estava em agonia, ele declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. No final, Deus vindicou o seu servo. Jó foi restaurado em dobro, e sua fé foi demonstrada diante de toda a criação como genuína e inabalável. Séculos depois, em um cenáculo em Jerusalém, outro drama celestial se desenrolava. Jesus, conhecendo os pensamentos do Pai e os planos do adversário, dirigiu-se a seu discípulo impetuoso com palavras que revelavam negociações invisíveis aos olhos humanos. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. A linguagem era agrícola, mas o significado era profundamente espiritual. Cirandar o trigo era separá-lo da palha, através de agitação violenta. Satanás havia pedido permissão para submeter Pedro a provações que revelariam a verdadeira natureza de sua fé. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aqui estava a diferença crucial entre o caso de Jó e o de Pedro. Com Jó, Jesus ainda não havia vindo como intercessor. Com Pedro, o Filho de Deus estava presente para interceder ativamente. O desafio se materializou naquela mesma noite. No jardim do Getsêmani, Pedro dormiu quando deveria vigiar. No pátio do sumo sacerdote, negou conhecer Jesus 3 vezes consecutivas. O homem que havia declarado corajosamente: ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei, descobriu a fragilidade de sua própria natureza. Mas a intercessão de Cristo foi eficaz. Quando o galo cantou e Jesus olhou para Pedro, o coração do discípulo se quebrantou e, saindo dali, chorou amargamente. O arrependimento foi genuíno e a restauração foi completa. Após a ressurreição, Jesus perguntou 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me? Para cada negação, uma oportunidade de reafirmação. Para cada queda, uma chance de se levantar mais forte. O Pedro que emergiu desta provação era diferente. Não mais impetuoso e autoconfiante, mas humilde e dependente da graça. No dia de Pentecostes, este mesmo homem pregou com tal poder que 3.000 almas se converteram. Satanás havia pedido para cirandar Pedro como trigo, mas Deus usou a cirandagem para transformar palha em grão puro. Mas o desafio mais antigo e abrangente de Satanás não foi contra um indivíduo, mas contra toda a raça humana. No jardim do Éden, onde a inocência caminhava em comunhão perfeita com o Criador, o adversário lançou sua primeira e mais devastadora acusação. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aproximando-se da mulher com aparência de sabedoria, ela plantou a semente da dúvida com uma pergunta aparentemente inocente. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A estratégia era sutil, mas letal. Primeiro,
questionar a palavra de Deus, depois negar suas consequências. Certamente não morrereis. Finalmente, oferecer uma alternativa tentadora. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O desafio implícito era claro. Deus estava retendo algo bom de suas criaturas. Ele não era completamente confiável. A obediência era desnecessária e a independência era desejável. Eva viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. As consequências foram imediatas e catastróficas. A inocência foi perdida, a comunhão foi quebrada e a morte entrou no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas Deus não foi pego de surpresa. Mesmo no momento da queda, ele pronunciou uma promessa que ecoaria através dos séculos. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O plano de redenção estava em movimento desde antes da fundação do mundo. Milênios depois, no deserto da Judéia, o segundo Adão enfrentou o mesmo adversário. Mas desta vez, o resultado seria diferente. Jesus, após 40 dias de jejum, foi tentado pelo diabo em 3 áreas fundamentais. Necessidades físicas: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ambição: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. E presunção: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Cada tentação ecoava o desafio original no Éden. Questionar a palavra de Deus, buscar satisfação independente e exaltar-se acima da posição designada por Deus. Mas onde Adão falhou, Cristo triunfou. A cada tentação, ele respondeu com a palavra: está escrito. Não através de poder divino, mas através de dependência humana das Escrituras, Jesus venceu o adversário. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. A vitória de Cristo no deserto foi o prenúncio de sua vitória na cruz, onde ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou. Por que um Deus de amor permite que Satanás desafie seus filhos? Porque o Altíssimo, que é puro de olhos para ver o mal, tolera a presença do adversário em sua corte celestial. A resposta mergulha nas profundezas da natureza divina, onde justiça e misericórdia se encontram em harmonia perfeita. Deus não é apenas amor, ele é também justiça. Sua santidade exige que o pecado seja tratado adequadamente. Sua retidão demanda que cada acusação seja ouvida e respondida de acordo com a verdade. Quando Satanás apresenta suas alegações, Deus não as rejeita arbitrariamente, mas as responde através de demonstração prática, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, declara Paulo em Romanos. A justiça de Deus requer que ele seja não apenas misericordioso, mas demonstravelmente justo em sua misericórdia. Cada provação permitida por Deus serve como uma vindicação de seu caráter. Quando Jó permaneceu fiel apesar da perda, a acusação de Satanás sobre motivações interesseiras foi refutada. Quando Pedro se arrependeu genuinamente após sua queda, a realidade da graça transformadora foi demonstrada. Quando Cristo venceu no deserto, a possibilidade de obediência humana foi estabelecida. A pedagogia divina opera através do contraste. Assim como as estrelas brilham mais intensamente contra o céu noturno, a glória de Deus resplandece com maior intensidade quando contrastada com as trevas do mal. A luz não teme a escuridão. Ela a usa para revelar sua própria natureza luminosa. Abacuque questionou: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar.
Por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? A resposta veio através da revelação. Deus não está inativo diante do mal. Ele o usa como instrumento de seus propósitos eternos, sempre mantendo controle absoluto sobre seus limites e duração. Nos átrios eternos, onde o tempo se encontra com a eternidade, o grande mistério finalmente se desvela como um tapete magnífico sendo desenrolado diante dos olhos maravilhados da criação. Cada fio aparentemente desconexo, cada provação, cada desafio, cada momento de aparente triunfo das trevas, revela-se como parte integrante de um desenho divino de beleza indescritível. O apóstolo Paulo, arrebatado ao terceiro céu e contemplando mistérios inefáveis, tentou expressar em palavras humanas esta revelação transcendente, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A Igreja, esta assembleia de pecadores redimidos, esta coleção de vasos de barro contendo tesouros celestiais, tornou-se o teatro onde a sabedoria divina é exibida diante de toda a criação. Cada crente que permanece fiel sob provação, cada santo que se levanta após uma queda, cada alma que escolhe a luz em meio às trevas, torna-se uma demonstração viva da multiforme sabedoria de Deus. Os anjos, que desejam compreender os mistérios da salvação, contemplam com admiração crescente como Deus transforma maldição em bênção, derrota em vitória, morte em vida. São coisas para as quais os anjos desejam bem atentar, declara Pedro, revelando que até mesmo os seres celestiais aprendem através dos dramas da redenção humana. Satanás, em sua rebelião orgulhosa, tornou-se involuntariamente um instrumento na sinfonia divina. Cada acusação que ele lançou foi transformada em oportunidade de demonstração da graça. Cada desafio que ele apresentou tornou-se ocasião para a revelação da fidelidade divina. Cada tentação que ele ofereceu foi convertida em chance de crescimento espiritual. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. As palavras de Paulo ecoam através dos corredores da eternidade, revelando o princípio fundamental que governa toda a história da redenção. Deus não apenas vence o mal, ele o transforma em plataforma para a demonstração de sua bondade infinita. O mistério dos séculos estava sendo revelado. Deus havia permitido os desafios de Satanás não por fraqueza, mas por força, não por incerteza, mas por confiança absoluta no resultado final. Não por indiferença ao sofrimento de seus filhos, mas por amor que enxerga além do presente para a glória eterna. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. As palavras paradoxais de Paulo começaram a fazer sentido quando contempladas à luz da cruz do Calvário. Ali, no madeiro maldito, o que parecia ser a maior vitória de Satanás, revelou-se como sua derrota definitiva. O adversário havia inspirado a crucificação do Filho de Deus, pensando estar destruindo para sempre os planos divinos de redenção. Mas suas próprias ações tornaram-se o meio pelo qual a salvação foi consumada. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Cristo não venceu Satanás, apesar da cruz, mas através dela. A aparente fraqueza tornou-se força suprema. A suposta derrota transformou-se em vitória eterna. Este era o padrão da sabedoria divina, usar as próprias armas do inimigo contra ele. José foi vendido como escravo por seus irmãos, mas tornou-se salvador do Egito e de sua própria família. Daniel foi lançado na cova dos leões por sua fidelidade, mas sua libertação magnificou o nome de Deus diante de toda a nação. Paulo foi aprisionado por pregar o Evangelho, mas suas cartas da prisão se tornaram parte das Escrituras Sagradas.
A sabedoria humana teria evitado o confronto, negociado com o adversário, buscado um caminho mais fácil. Mas a sabedoria divina abraçou o conflito, transformou a oposição em oportunidade e converteu a cruz em coroa. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O louvor de Paulo brota do coração de quem contemplou a magnificência do plano divino e reconheceu sua própria incapacidade de compreendê-lo completamente. Mas a revelação do mistério não estava completa. Ainda havia um capítulo final a ser escrito, uma vindicação definitiva a ser manifestada. João, exilado na ilha de Patmos, recebeu uma visão do fim de todas as coisas e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nesta nova criação não haveria mais lugar para desafios, acusações ou tentações. O adversário teria sido lançado no lago de fogo para sempre. A morte, o último inimigo, teria sido destruída. E de toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra, subiria um coro unânime. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Até mesmo Satanás, no momento final, seria forçado a reconhecer a soberania absoluta de Cristo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A confissão seria universal e involuntária. Aquele que havia desafiado a autoridade divina por milênios seria compelido a reconhecer sua derrota absoluta. Aquele que havia questionado o amor de Deus por suas criaturas seria forçado a testemunhar a consumação da redenção. E então, o mistério estaria completamente revelado. Toda a criação compreenderia que os desafios de Satanás, longe de frustrarem os planos divinos, haviam servido para magnificá-los. Cada acusação havia sido transformada em oportunidade de demonstração da graça. Cada tentação havia se tornado ocasião para crescimento espiritual. Cada aparente vitória das trevas havia sido convertida em plataforma para maior manifestação da luz. A justiça e a misericórdia, que pareciam estar em conflito, seriam vistas em perfeita harmonia. A santidade de Deus, que demandava julgamento do pecado, seria reconciliada com seu amor, que providenciou redenção para o pecador. O mistério dos séculos seria revelado como a mais bela demonstração da multiforme sabedoria divina. E nós que vivemos neste momento da história entre a primeira e segunda vindas de Cristo, como devemos responder a esta revelação? Primeiro, com humildade. Se Jó, homem íntegro e reto, precisou ser provado para que sua fé fosse demonstrada, quanto mais nós que conhecemos nossa própria fraqueza. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia. A confiança deve estar não em nossa força, mas na graça de Deus. Segundo, com vigilância. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O adversário não desistiu de seus ataques. Ele continua acusando, tentando, desafiando. Mas agora conhecemos sua estratégia e podemos nos preparar adequadamente. Terceiro, com fé, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não estamos sozinhos nesta batalha. Outros enfrentaram as mesmas provações e saíram vitoriosos. Cristo intercede por nós, como intercedeu por Pedro. O Espírito Santo nos fortalece em nossa fraqueza. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo nos fornece as armas necessárias: verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra de Deus e oração. Com estas armas, podemos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago revela o segredo da vitória, submissão a Deus seguida de resistência ao adversário. Não podemos resistir eficazmente ao diabo sem primeiro nos submetermos completamente a Deus. Se esta revelação tocou seu coração, demonstre sua fé. Curta este vídeo e inscreva-se no canal. Cada like e inscrição nos ajuda a levar esta mensagem transformadora a mais pessoas que precisam descobrir a soberania absoluta de Deus sobre todas as circunstâncias. Lembre-se, você não está sozinho em suas batalhas. O mesmo Deus que transformou os desafios de Jó em vitória está ao seu lado hoje. Declare sua posição nos comentários escrevendo: "Eu rejeito as trevas, Deus é supremo." Sua declaração de fé pode encorajar milhares de pessoas. Compartilhe este vídeo. Alguém precisa ouvir que Deus transforma até mesmo os ataques do inimigo em oportunidades de crescimento espiritual.